Olá, vamos continuar. Nessa parte da aula, vamos trabalhar especificamente como citar autores, né? Na aula de hoje, nós estamos estudando as características do texto acadêmico. Então, no primeiro vídeo, eu trabalhei o conceito de texto acadêmico, as principais características do texto acadêmico, né? E vimos que a principal característica do texto acadêmico é justamente o fato, ou melhor, a necessidade, a exigência de sempre citarmos outros autores que já escreveram sobre aquele tema. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Como eu disse anteriormente no primeiro vídeo, todas as vezes que nós formos produzir um trabalho, né, dentro da universidade, mesmo que seja um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, há a necessidade, há a exigência de eu citar um outro autor que já escreveu sobre aquele tema. Por que, Silvio? Porque é uma exigência da academia, da universidade. Dentro da universidade, eu não posso escrever o meu tema com base em uma opinião pessoal. Mesmo que eu tenha conhecimento sobre aquele tema, ainda assim há necessidade de eu citar outro autor ou autores que já publicaram a respeito daquele tema. Então, vamos lá. Nessa parte específica da aula, nós vamos estudar como nós devemos citar os autores. Como é que a gente faz para citar os autores? Então, vamos lá. Geralmente, quando a gente começa em um curso de graduação, geralmente a gente pensa que para citar um autor, nós precisamos colocar o nome daquele autor por completo, né? Ou então o título da obra, como por exemplo, o título do livro, o título do capítulo, o título do artigo que foi publicado em revista. Eu já recebi vários trabalhos de alunos, né, que queriam mencionar um determinado autor que escreveu sobre aquele tema, e ele não sabia como mencionar. Então, ele colocava o nome do autor completo, ou então o título do livro, o título do artigo, tá? Então, nessa aula de hoje, nós vamos começar a estudar como nós podemos citar um determinado autor. Então, eu não preciso citar o nome completo, eu não preciso citar o título da obra, eu simplesmente tenho que citar o último nome dele e o ano da publicação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que eu esteja produzindo um trabalho sobre alfabetização e letramento. Quando a gente trabalha com a temática da alfabetização e do letramento, uma das maiores autoras, tá? Que é referência nacional e até internacional sobre o tema da alfabetização e letramento, é Magda Soares, Magda Becker Soares. E aí, vamos supor que eu esteja produzindo um trabalho com uma página sobre alfabetização e letramento e eu quero citar uma frase de Magda Soares. Eu preciso citar o nome dela completo? Não. Eu simplesmente, o nome dela completo é como Magda Becker Soares. Eu só vou precisar do último nome dela, o Soares, e o ano da publicação da obra. Como é que fica? Soares, que é o último nome dela, e, entre parênteses, o ano da obra, 2002. Então, eu coloco lá na minha citação, de acordo com Soares, segundo Soares, 2002, na ótica de Soares, 2002, no dizer de Soares, 2002, tá? Vamos continuar, vamos ver outros exemplos, tá? Vamos supor que eu estou produzindo um texto, um trabalho também sobre alfabetização e letramento. Então, eu quero citar uma autora que é bastante conhecida nesse tema. Eliana Borges Correia de Albuquerque. Eu preciso citar o nome dela completo? Não. Eu só vou precisar do último nome dela, Albuquerque. Então, no meu trabalho eu cito lá, Albuquerque 2006. Segundo Albuquerque,
de acordo com Albuquerque 2006, na ótica de Albuquerque 2006. Eu só preciso mencionar o último nome dela e o ano da publicação da obra. Vamos supor que eu esteja produzindo um trabalho sobre variação linguística. E eu, nesse tema da variação linguística, um dos autores mais renomados no Brasil, sem dúvida, é Marcos Bagno. Então, eu vou lá citar um trabalho dele. Eu preciso citar o nome completo? Não, eu não cito o nome completo. Eu vou pegar apenas o último nome dele, Bagno. Então, eu coloco, ó, Bagno 2006, que é o ano da publicação da obra. Então, fica lá, ó. De acordo com Bagno 2006, segundo Bagno 2006, né? Na ótica de Bagno 2006, tá? Vamos continuar. Vamos ver outros exemplos, tá? Então, ó, perdão, um aspecto, tá? Esse modelo de citação é para quando eu estou citando trabalhos com apenas um único autor. Então, ó, eu pego somente o último nome do autor mais o ano da publicação da obra. Como assim, Silvio? Existem trabalhos que são de um único autor apenas, e existem trabalhos que são de mais de um autor, tá? Ou seja, existem livros que possuem 2 autores, que possuem 3 autores, tá? Existem trabalhos, artigos científicos, capítulos de livros que são de um autor, 2 autores, 3 autores, 4 autores, 5 autores. Como é que eu faço essa citação, tá? Então, vamos lá. Trabalhos com 2 autores. A mesma coisa, gente, ó. Percebam, eu só vou pegar o último nome dos 2 autores. Percebam, tá? Vamos supor que eu esteja citando um trabalho de 2 autores, Thelma Ferraz Leal e Arthur Gomes de Moraes. O que é que eu vou fazer, tá? Eu vou citar apenas o último nome deles, Leal e Moraes. Fica aqui, ó. Como fica? Leal e Moraes. Em seguida, o ano da publicação da obra, tá? De acordo com Leal e Moraes 2005, segundo Leal e Moraes 2005, ótimo, tá? Trabalho com 3 autores, a mesma coisa, gente. Eu vou pegar apenas o último nome dos 3 autores, ó. Thelma Ferraz Leal, Eliana Borges Correia de Albuquerque e Arthur Gomes de Moraes. É um trabalho com 3 autores. Eu não preciso citar o nome completo desses 3 autores. Eu só vou pegar o último nome de cada um, ó. Leal, Albuquerque e Moraes. E como é que fica, ó? Leal, Albuquerque e Moraes, 2005. O ano da publicação da obra. Ou seja, de acordo com Leal, Albuquerque e Moraes, segundo Albuquerque, Leal e Moraes, e em seguida você faz a sua citação, tá? Eu sei que são muitas regras, vocês vão levar um pouquinho de tempo para se adaptar, porque são muitas regras, tá? Essas regras que nós vimos até agora são para trabalhos com até 3 autores. Como assim, Silvio? Quando o trabalho ele tem mais de 3 autores, eu vou citar de uma outra forma. O que é que eu estou querendo dizer? Trabalhos com 4 autores, trabalhos com 5 autores, trabalhos com 6 autores, trabalhos com 7 autores e assim por diante, eu não vou precisar citar o último nome de cada um, tá certo? Eu vou pegar apenas o último nome do primeiro autor e colocar a sigla et al. Vejamos esse exemplo, tá? Vamos supor que eu esteja fazendo um trabalho sobre alfabetização e letramento. Então, eu vou citar um artigo que foi produzido por esses 4 autores, tá? Quando o trabalho ele tem a partir de 4 autores, eu só preciso citar o sobrenome do primeiro autor. Percebam, tá?
esse trabalho aqui, ele tem 4 autores, ó. Thelma Ferraz Leal, Eliana Borges Correia de Albuquerque, Arthur Gomes de Moraes e Andréa Tereza Brito Ferreira. Quem é a primeira autora do trabalho? Ela está lá no topo, ó, Thelma Ferraz Leal. Então, ó, eu vou citar apenas, ó, o Leal. Eu vou pegar apenas o último nome da primeira autora, aí Leal, e eu coloco essa sigla aqui, ó, et al, que quer dizer e outros. Em seguida, o ano da publicação da obra. Então, ó, segundo Leal et al, 2005, de acordo com Leal et al, 2005, tá? Entendam, tá certo? Vamos voltar, tá? Vou voltar para ficar mais claro. Quando o trabalho ele tem um autor, 2 autores ou até 3 autores, eu menciono o último nome de cada um dos autores. Quando esse trabalho ele tem mais de 4 autores, perdão, mais de 3 autores, 4 autores, 5 autores, 6 autores e assim por diante, tá? Eu sempre vou citar apenas o primeiro nome, perdão, o último nome da primeira autora ou autor, acompanhado da sigla et al, tá? Vamos lá, vamos complicar mais um pouquinho. Por isso que eu pensei em fazer essa aula em 2 vídeos, porque são muitas informações, tá? E vocês vão precisar um pouquinho de tempo para se adaptar. Então, se ficasse tudo em um único vídeo, podia causar alguma confusão na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Vamos continuar. Quando eu faço uma citação de algum autor, eu posso colocar o nome do autor ou no começo ou no final da citação. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá, gente? Aqui tem um exemplo de uma citação de Ângela Paiva Dionísio, tá? E ela fala sobre os gêneros textuais. Ó, essa daqui é a frase dela, que eu estou citando em um trabalho, tá? Os gêneros textuais, falados e escritos, são multimodais, porque quando falamos ou escrevemos um texto, usamos, no mínimo, 2 modos de representação. É uma fala de outro autor, então, se eu vou colocar essa fala no meu trabalho, essa frase no meu trabalho, eu preciso mencionar o nome da autora, o último nome no caso, né? O ano da publicação e a numeração das páginas. Eu posso mencionar, colocar o nome da autora antes da frase, antes da citação, ou então depois, no final, tá? Qual é a diferença, Silvio? Existe uma diferença, tá? Se eu menciono o nome da autora ou autor antes da citação, antes da frase, apenas a primeira inicial, apenas a primeira letra do último nome dela é que fica maiúsculo. Percebam, ó, Dionísio, apenas a letra inicial está maiúscula, o restante está minúsculo. Eu coloco Dionísio, que é o último nome dela, o ano da publicação, a numeração da página, em seguida, ó, abre parênteses, coloca a fala dela e depois fecha parênteses. Mas eu também posso mencionar, tá, o último nome da autora no final da frase. Muda alguma coisa? Muda sim, tá? Percebam aqui, ó, que é a mesma citação de Ângela Paiva Dionísio. É a mesma citação. Os gêneros textuais, falados e escritos, são multimodais, porque quando falamos ou escrevemos um texto, usamos no mínimo 2 modos de representação. É a mesma citação da página anterior. A diferença é que aqui, ó, eu mencionei o último nome da autora no final da frase, ou seja, no final da citação. Então, ó, quando eu menciono o último nome do autor ou autora no final da frase,
ele fica tudo em caixa alta, ou seja, tudo maiúsculo. E dentro do parênteses, ó, eu coloco parênteses, em seguida eu coloco o nome do autor, ou autora, ou autores, no final, dentro do parênteses, o ano da publicação da obra, mais a numeração da página. Ok? Deu para entender? Gente, eu faço uma citação, tá? Se eu colocar o nome do autor antes da frase, percebam que aqui, ó, tá antes da frase, ó. Porque a citação ela só começa aqui, ó, quando a gente abre aspas. Se a gente colocar o nome do autor antes da citação, antes da frase que eu estou citando, só a primeira inicial do nome do autor em maiúsculo, tá? Se eu mencionar o último nome do autor no final, tudo maiúsculo. Vamos continuar? Percebam que aqui, ó, é uma citação de 2 autores, tá? Nessa citação que nós vimos, era apenas uma autora. Agora, são 2 autores, ó. Luiz Antônio Marcuschi e Ângela Paiva Dionísio, tá? Então, ó, como é que eu faço a citação, Silvio? Olha aqui, tá? Na visão de Marcuschi e Dionísio, mais uma vez, ó, se eu estou mencionando os nomes dos autores antes da citação, somente a letra inicial do último nome deles é que fica maiúsculo. Aí eu coloco, ó, segundo Marcuschi e Dionísio, ano da publicação e a numeração da página. Abre aspas, aí começa a citação deles. A fala desses 2 autores, tá? Silvio, se eu informar o nome dos autores no final da citação, muda alguma coisa? Muda. Muda sim. Vai ficar tudo maiúsculo, ó. Percebam aqui, ó. É a mesma citação, ó. De Marcuschi e Dionísio. A diferença, ó, que agora eu estou mencionando o último nome dos 2 autores lá no final da citação, ó. Marcuschi, tudo maiúsculo, ponto e vírgula, Dionísio, vírgula, o ano da publicação da obra, mais a numeração da página. Muitas regras são. Com o tempo, vocês vão se adaptar. Eu sei que quando, numa primeira aula que a gente se depara com todas essas regras, causa uma confusão na mente da gente. Mas, com o tempo, tá? Vocês vão se adaptar. Vai chegar um determinado momento que vocês já vão fazer essas citações automaticamente, sem precisar recorrer a nenhum texto, a nenhum manual informando como é que a gente deve fazer essa citação. Então, vamos lá? Vamos, um resuminho que eu fiz para a gente ver aqui, tá? Trabalhos com um único autor. Como é que eu cito, tá? Se eu for informar o nome do autor, tá certo? Antes da citação, ó, somente a primeira letra inicial, tá? Magda Soares. Eu preciso citar o Magda Soares? Não. Eu só vou pegar o último nome de Magda Soares. Soares. Se eu for colocar o Soares antes da citação, como nós vimos nos slides anteriores, somente a primeira letra maiúscula. Segundo Soares, 2002, página 6, abre aspas, e eu coloco a fala de Magda Soares. Se eu for citar, se eu for mencionar o nome de Magda Soares no final da citação, fica tudo maiúsculo, tá? Entre parênteses, o último nome dela, todo maiúsculo, todo em caixa alta, ano da publicação e a numeração da página, e fecha parênteses, tá? Isso para trabalhos com um único autor. Trabalhos com 2 autores, como é que eu faço, Silvio? Do mesmo modo. Do mesmo modo, tá? Vamos supor que eu esteja citando um trabalho de Magda Soares e Marcos Bagno. É preciso citar os nomes Magda Soares e Marcos Bagno? Não. Eu vou pegar apenas o último nome deles. Magda Soares, eu uso somente
Soares, Marcos Bagno, eu uso somente o Bagno, tá? Então, ó, Soares e Bagno. Aquele mesmo esquema. Se eu informar o nome dos autores antes da citação, somente a letra inicial do último nome deles é que fica maiúsculo, tá? Soares e Bagno, 2008, ano da publicação da obra, e a numeração da página. Em seguida, eu faço a citação. Se eu mencionar o último nome deles no final da citação, tá? Então, ó, fica tudo entre parênteses, tudo maiúsculo, ó. Soares, ponto e vírgula, Bagno, ano da publicação da obra, a numeração da página e fecha parênteses. Isso para quando eu colocar o sobrenome, o último nome dos autores no final da citação. Trabalho com 3 autores, Silvio. É o mesmo esquema, tá certo? Vamos supor que eu esteja citando um trabalho de Magda Soares. Magda Soares, Marcos Bagno e Arthur Gomes de Moraes, tá? Mais uma vez, eu vou citar, ó. De Magda Soares, eu pego apenas o Soares. Marcos Bagno, eu pego somente o Bagno, o último nome. E de Arthur Gomes de Moraes, eu pego somente o último nome, o Moraes. Aí, ó, Soares, Moraes e Bagno. Aí, aquele esquema. Se eu colocar, tá? Se eu informar o último nome dos autores antes da citação, somente a primeira inicial maiúscula. Aí, ó, segundo Soares, Bagno e Moraes, 2012, página 17, abre aspas, eu coloco lá a citação. Mas, se eu optar por colocar a citação e informar o último nome dos autores, tá? Somente no final da citação, fica dessa forma, ó. Eu coloco a citação, no final da citação, no final da frase, eu abro parênteses, aí coloco, ó, Soares, ponto e vírgula, Bagno, ponto e vírgula, Moraes, ano da publicação e a numeração da página e fecha parênteses. Isso para trabalho com 3 autores. Silvio, e se o trabalho ele tem mais de 3 autores? Quando o trabalho ele tem mais de 3 autores, ou seja, 4 autores, 5 autores, 6 autores e assim por diante, eu só vou colocar, eu vou pegar o sobrenome, o último nome da primeira autora, aquela que vem lá no topo do trabalho. Aí eu pego o último nome dela, por exemplo, Soares, tá? Coloco a sigla et al, ou seja, e outros, tá? Aí segue aquele mesmo esquema, tá? Se eu informar o nome dos autores antes da citação, somente a primeira letra maiúsculo, o restante tudo minúsculo. Então, ó, segundo Soares et al., em seguida, 2009, que é o ano da publicação, mais a numeração da página. Em seguida, abre aspas, eu coloco a citação. Quando eu coloco a citação e deixo para informar o sobrenome no final, aí é aquele esquema. Eu abro parênteses, coloco o sobrenome, o último nome, tudo maiúsculo, em caixa alta, né? A sigla et al, ponto, vírgula, ano da publicação da obra e a numeração da página. Mais uma vez, pessoal, eu sei que são muitas regras. Vai levar um tempo para vocês se adaptarem? Vai. Todo mundo passa por isso. Todo mundo, quando ingressa em um curso de ensino superior, né, qualquer curso de graduação, leva um determinado tempo para a gente se acostumar, se adaptar com todas essas regras. Logo no comecinho, vocês vão consultar. Eu lembro que quando eu estava no primeiro período do curso de pedagogia, no ano de 2006, faz muito tempo, 16, 17 anos. Eu estava no primeiro período do curso de pedagogia, então essas regras
né, essas regras causaram uma confusão enorme na minha mente. E toda vez que eu ia produzir um trabalho, eu pegava o material que a professora da disciplina deu e ficava consultando esse material. Algumas vezes eu me atrapalhava, eu me embananava um pouco, tá? É comum? Vai acontecer. Vai sim. Você não vai já de cara conseguir formatar o texto como deve. Você vai apanhar um pouquinho? Vai. Se eu disser que você não vai, eu vou estar mentindo, tá? Mas com o tempo a gente se adapta. Vai chegar um determinado momento que você já vai fazer automaticamente sem ter que consultar nenhum material. Por quê? De tanto você produzir trabalhos utilizando essas regras, a formatação, a fonte, Times ou Arial, tamanho 12, alinhamento justificado, espaçamento de um e-mail, tá? As regras de como citar, tá? Vai chegar um determinado momento que você já vai fazer tudo isso automaticamente. Então, você não vai precisar recorrer a nenhum material quando você for produzir o seu texto. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu sei que foram muitas regras, porém, é necessário nós termos acesso a todas essas regras, porque elas são exigidas em todos os trabalhos que vocês forem produzir. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar os tipos de citações, citações diretas e citações indiretas. Então, vamos continuar. Até a próxima aula. Ué?